Boa noite e bem-vindos à primeira grande entrevista de 2021. Conheço há mais de 40 anos, desde que frequentámos a mesma escola primária, no Adro, e daí para cá, José Nuno da Silva Amaro, agora mais conhecido por Nuno Zâmaro, e que daqui a 15 dias completará 51 anos de idade, tem concretizado uma série de sonhos e colecionado variadíssimas experiências no desporto e na mobilidade, colocando em prática a criatividade e o empreendedorismo. José Nuno, boa noite. Quase que me apetece começar pela infância e pelos tempos em que no Adro disputávamos grandes jogos de futebol nos intervalos da escola. Que contributo é que o professor Joaquim, teu mestre no ensino primário, teve na tua evolução como cidadão? Antes de mais, boa noite, Jorge, e obrigado pelo convite. Eu acho que teve tudo. O professor Joaquim, além de professor, era meu vizinho. Como tal, tudo o que eu fizesse não havia forma de fugir aos respectivos castigos. Foi provavelmente aquilo que hoje eu não consigo visualizar nos professores. Não é por falta de capacidade dos professores, é porque os próprios pais não incutem a responsabilidade no professor, como era o nosso tempo. E o professor Joaquim, acho que a minha educação e aquilo que eu consegui transmitir aos meus filhos tem muito a ver com o professor Joaquim. Era um exemplo. O professor Joaquim era um verdadeiro exemplo de ensino. Exatamente, fantástico. Era... Nesses jogos de futebol que me referi, o teu forte não eram as balizas, que nesse tempo eram feitas de lancil do lado da Casa do Adro e de montes de pedras do lado do cemitério. Por que razão é que depois enverdaste pela posição de guarda-redes numa carreira que começou no Recreio de Águeda e que terminou em Rio Maior em 1929, tinhas 29 anos de idade? 1929, não. 1999. 99. Não, quando eu terminei... Aos 29 anos 99, de idade. 99, sim. Porquê é que enverdaste por guarda-redes se eras tão bom goleador naqueles jogos que fazíamos no Adro? O ser criativo, às tantas foi isso. Não, há uma história que está ligada a isso. Não sei se te lembras dos torneios de Páscoa que havia em Águeda. Exatamente. Eu lembro-me de o meu irmão fazer parte de uma equipa e, como te deves lembrar, era desses torneios que se ia buscar jogadores para depois engrossar as fileiras das camadas jovens do recreio. Eu lembro-me de ir ser pequenino, não é? Estranhamente, depois passei a ser o maior de todos quando chegámos à evolução física, à adolescência. Mas durante essa fase, eu lembro-me de ir ser pequenito, estar a assistir no estádio ainda com aquelas proteções de um tirante e um bocado de cimento, e o guarda-redes, o único guarda-redes da equipa do meu irmão, aleija-se. Ora, aleija-se, não há ninguém para ir para a baliza, então vai o Zé Nuno, estava ali tipo, eu, acabou por ir. Pequenino, camisola, pai com 3 dobras em cada lado, e pronto, e o meu início foi exatamente aí. Muito bem. E vai fazer agora 32 anos que cumpriste o teu primeiro jogo como sénior com a camisola do Recreio, pela mão do técnico José Carlos, do magriço José Carlos. Foi no Luso, a 15 de janeiro de 1989, num jogo em que o Recreio venceu por 3-2. Tens alguma memória desse dia? Todas. Mas vamos recuar 12 dias para entender que 12 dias antes... Tinha sido operado ao menisco? Ao menisco. Ainda hoje sou o atleta que recuperou mais rapidamente de uma operação ao menisco. Intervenções cirúrgicas que na altura eram feitas pelo Dr. Espregueiramentos. Mário Bessa, que era o primeiro, o Espregueiramentos apostou no Mário Bessa, que era um formando dele, para se começar a especializar na artroscopia, que era uma nova solução, e foi de facto o Mário Bessa que me operou e que em 12 dias, obviamente que eu facilitei e comecei logo a correr, ainda tinha pontos, ninguém sabe, ninguém está óbvio, pois não, agora também já não vale a pena. Eu quero dizer é que eu consegui recuperar isso. Eu quando cheguei ao jogo do Luso vinha de uma lesão, de algo que eu deveria ter no mínimo um mês de recuperação. Portanto, não, lembro-me de tudo, lembro-me de tremer, lembro-me de... Enfim, hoje pode não representar nada, mas aquele campo do Luso, aliás, como qualquer campo de futebol que nós pudéssemos jogar naquela época, estava cheio até ao topo e se houvesse mais 2 lances de bancada estaria cheio.
o que me lembro é exatamente disso. Eu lembro-me de um jogo emocionante, 3-2. Não me lembro muito do resultado, mas eu penso que eles começaram a ganhar, nós fizemos um empate, passámos para a frente, eles empataram e depois quase no fim... pronto, lembro-me disso. E lembro-me de, no meio daquela insegurança, ter aqueles mais velhos a darem-te aquela força, aquela... Enfim, numa época que tu sabes que jogar com 17 anos numa equipa não era aqui, era em qualquer parte de Portugal, era complicadíssimo. Os guarda-redes duravam até morrer, não é? Tipo, o suplente poderia passar uma vida inteira em determinados clubes sem nunca jogar. Eu só posso agradecer, de facto, as pessoas terem acreditado em mim, o facto do Zé Carlos e o Sá Pereira, que era a dupla, terem investido num jovem e pronto. Mas como tu dizes, muitas das vezes dá vontade de correr e ir fazer golos e ir lá para a frente, ser ponta de lança. Que acabei por ser, não é? Nos Júniores ainda cheguei a ser o melhor marcador em... É verdade. Com o dedo partido, não é? Com o dedo partido de uma mão. E então fiz essa perninha. Lembro-me disso. Depois de teres arrumado as botas, seguiu-se um percurso profissional multifacetado, que vai desde a criação da Ideia Viva à Nuno Zâmaro Indústrias, que é uma empresa especializada na área da mobilidade suave e ciclável. Tem sido um longo percurso com mais de 20 anos e a pergunta é, tem valido a pena? Claro que sim. Estás satisfeito? Eu nunca estou satisfeito, mas acho que vale sempre a pena. Houve fases em que, ainda hoje, poderia pensar um bocadinho assim, que o andar na frente traz-nos dissabores. Não é dissabores, as pessoas não estão preparadas, não estão muitas das vezes prontas para isso e, portanto, quando se anda na frente é um duplo esforço. É aquele que tu queres e fazes o caminho porque acreditas que é a via e depois tens o resto que é puxarem-te o travão de mão por não saberem muito bem o que é, saberem que de facto estás aí num caminho diferente e que as coisas estão a funcionar bem, mas por teoria ou por prática as pessoas não largam o travão e isso acaba por nos arrastar. Mas hoje, obviamente, que já sei que é assim e faço tudo para não me perder. 50 anos não quero parar, não sei quando é que vou parar. Portanto, é um caminho que eu sinto, de facto, satisfeito. E quando se tem uma ideia que se leva à frente, é mais difícil vender essa ideia? É mais difícil convencer alguém a comprar? Era de antes. Eu dou-te um exemplo. Quando eu deixei o futebol, eu senti na pele o facto de ter sido um profissional de futebol e, como se costuma dizer, dá meia dúzia de meses a aparecer na televisão e agora estou a vender coisas que não... As pessoas às vezes davam-me secas. Secas, quer dizer, eu estava horas a explicar as coisas para no fim me dizerem simplesmente não. Mas foi no meio de tantos nãos que eu descobri o sim. E o primeiro sim abriu portas para vários sims. Às vezes sim, é complicado. Para mim nunca me custou usar aquela gíria popular, que é descalçar-me de um estatuto que as pessoas me criaram, não fui eu que o criei, descalçar-me e voltar a ser eu. E assumir, e errar, e voltar a errar, acertar, entender as pessoas. Tudo o que eu tenho feito é olhando à minha volta e vendo o que é que falta e o que é que pode ser feito. Se toda a vida fui rotulado de individualista, as pessoas hoje, acho que não há ninguém que não possa dizer que tudo o que eu fiz é transversal. É para toda a gente, seja hoje até com a Associação Patrulheiros, tem que haver sempre um início. O início é de uma ideia de um individualismo que depois é partilhado. E o exemplo perfeito é os patrulheiros, os projetos, a Ideia Viva, não é? Que foi a empresa que me abriu portas e que criou um registro quase internacional e mudou para sempre a forma de se trabalhar na Europa, os projetos infanto-juvenis. Tudo isso tem que ser um orgulho. Muitas das vezes as pessoas não relacionam isso, porque nós continuamos terra a terra, muito próximos, e hoje vê-se isso na mobilidade, em que tudo o que foi criado nestes últimos anos são inovações. Não é? Se há motivo de orgulho para mim, foi há um mês que saiu o relatório europeu da Semana Europeia da Mobilidade, não é? E o único caso que é referido como um bom exemplo, entre vários de outras cidades europeias, resume-se ao projeto MOBA, que está a ser realizado aqui ao lado, na vizinha Albergaria à Velha. São estas coisas, estes pequenos inputs, seres reconhecido por isso e nunca
E esse foi sempre um grande objetivo, libertar-me do estigma de, o gajo, o jogador da bola, não é? Muito dinheiro, deve pagar alguém para resolver as coisas, para lhe fazer aquelas ideias que ele tem. Não, eu consegui-me libertar disso. E acho que os nicknames, o Nunes Amaro, o Zeco, no passado já fui o Zeco, que era Zé Criativo. Eu costumava brincar com essa fusão, a utilização de nomes, do género, se o Abel Xavier mudou de nome e de religião, porque raio é que o Zé Nunes Amaro não há de poder mudar também, não é? Portanto, foi os nomes, e se repararem, até a própria criatividade de cada nome que eu dou às coisas dos projetos, todos eles, para mim, eu faço questão que isso aconteça, porque isso é a gênese de qualquer outra coisa que eu vou criar a seguir. Tem que ter magia, tem que ter algo genuíno. Portanto, gostando ou não gostando de mim, há uma coisa que é certa. Eu nunca deixei de ser genuíno e nunca vou deixar de ser genuíno. Acho que é essa imagem que muitas das vezes perturba as pessoas. Está tudo bem. Na verdade, um dos mais recentes projetos da Nunes Amaro Indústrias é a ideia dos patrulheiros, que foi implementado aqui ao lado no município de Albergaria à Velha. Que projeto é este? Quer explicar? Os patrulheiros começou por ser um piloto de uma intervenção feita por voluntários, não é? Na área ambiental, mas que fazia aqui uma ligação muito interessante com uma aplicação que nós desenvolvemos, que permite que qualquer pessoa, em qualquer parte do país, possa, digamos, documentar e enviar rapidamente a ocorrência que está a haver, tirando o sinalizante, tirando uma foto, que depois tem uma georreferenciação, para uma base, para a central que nós temos, onde, quando chega essa informação, nós canalizamos para o município afetado, ou para a instituição ou a autoridade competente que deverá resolver. O que é que isto vem fazer? Cada vez temos mais pessoas a caminhar, a andar de bicicleta, não é só na floresta, mas é também nas cidades. E não havia, apesar de existirem aplicações dos municípios, em que a malta reclama do lixo no chão, não sei o quê, é uma coisa muito centrada na tua região. As pessoas reclamavam no bom sentido, mas sentiam necessidade de algo que as pudesse até libertar de algo que viram. E agora o que é que eu faço? Telefono a quem? Não é? A Proteção Civil, aos bombeiros. O que nós fazemos é que em menos de 2 minutos tu sinalizas isso, reportas, vais à tua vida e nós tratamos do resto. Ou seja, tu já fizeste a tua boa ação, não poderá, nada disto poderá interferir no teu dia, naquelas 2 horas que tu tinhas para uma caminhada, mas tu acabaste por nos ajudar. Quando fazes isso, nós estamos a ajudar os municípios. Com tudo isso, cresceu, já são mais de 3.500 em todo o país. Agora já avançámos para os patrulheiros ativos, são pessoas por cada região que se mostram também disponíveis para fazer outro tipo de atividades e até estarem mais ligados ao município, criando as suas próprias pequenas redes, em que depois o que nós fazemos é ceder bicicletas para eles, num determinado raio de ação, fazerem as suas próprias patrulhas. E tudo isso de uma forma voluntária. Nós precisamos sempre do apoio dos municípios para desenvolver as atividades, adquirir as bicicletas, o equipamento que damos, tudo isso, mais a aplicação, porque neste momento como é que é dizer, já é uma estrutura grande e começa já a ter alguma cobiça, nomeadamente das autoridades, com quem nós trabalhamos, mas que foi feito para proteger os municípios, ou seja, tudo isto simplifica o processo entre o cidadão e o próprio município. O que tem de bom é que tu, em qualquer parte do país, não é? Tu, quando estás a fazer isso, não estás a fazer politicamente ou porque não gostas de quem está nesta Câmara, não. Tu fazes porque sentes que aquilo tem que ser resolvido. Portanto, quando 70% das ocorrências são referenciadas por gente que não é do município, é fantástico, porque as pessoas estão preocupadas com aquilo que viram e não com aquilo que nós vamos vendo. Que para isso tem as redes sociais e o que nós fazemos é, se repararem, não usamos as redes sociais para bombardear com aquilo que fazemos. Nós fazemos exatamente o contrário, é manter as coisas no seu devido lugar, ajudar o município, ajudar... Reportá-las a quem de direito. Exatamente. E Muito tudo bem. funciona. Isso, de facto, no ano passado, nós mandámos fazer uma auditoria de todas as ocorrências, a uma empresa que se tivesse que fazer o levantamento de todos os entulhos e o lixo, que é o que nós fazemos, com uma empresa que é líder em Portugal, e que podem fazer cotações a partir de as imagens que mandamos e aquilo que... aquilo que nós poupámos aos municípios em Portugal foi mais
foi superior a 100 mil euros, 120 e tal mil euros. Estamos a falar, pode não ser muito, mas de facto é muito, 120 mil euros é dinheiro que nos ia sair do bolso. E este ano nós ainda não fechámos isso, mesmo no meio da pandemia tivemos gente muito ativa, tivemos outro tipo de ocorrências, mas de ano para ano isto está a crescer e está-se a consolidar, porque nós sabemos que tanto o ambiente como outra área acabam também por ser um negócio. E o que nós quisemos aqui foi simplificar o processo. De início também começámos a incomodar muita gente e as pessoas começaram a achar que isto era mais uma. Neste momento não é. Felizmente estamos a fechar já com várias cidades. Fechamos agora até com Braga. Foi a primeira que lançámos a notícia desta parceria. E vamos certamente fechar com muito mais ainda este ano. Muito rapidamente, os patrulheiros atuam só na área ambiental? Os patrulheiros atuam na área da cidadania ativa, do turismo voluntário e da promoção do uso da bicicleta. Estas são as áreas que trabalhamos. Temos um conselho consultivo em que tem a figura, se pudermos chamar ilustre, pelo menos em termos internacionais, é o Indaba Mandela, o neto Nelson Mandela, que esteve cá no ano passado para inaugurar um projeto na Mata do Pessaco. E depois temos vários nomes portugueses que nos apoiam e ajudam nesse sentido, tudo de uma forma também, obviamente, voluntária. E todas estas áreas que eu falei são as áreas de intervenção, porque todas elas, se formos a ver, todas elas se cruzam, todas elas se tocam. Daí hoje termos a mobilidade, sabia a mobilidade suave, ciclável e agora temos a mobilidade sustentável. Portanto, são essas áreas de ataque. O nosso task force, que são os tais patrulheiros ativos. Outra das notícias foi a entrada do Walter Oliveira, que é o Country Manager da Waze. Eu penso que a maior parte da malta usa Waze. Então, o Country Manager em Portugal é o nosso novo responsável de operações dos patrulheiros ativos. A partir deste mês passou a ser ele a liderar esta nova forma de trabalho, que são os patrulheiros ativos, com as tais pessoas que já vamos tendo em alguns municípios e que vamos lançar também brevemente, que vão criando as suas equipas e isto é super importante. Não é? Agora, começou ali ao lado, podia ter começado em Águeda, começou ali ao lado e muito bem, porque só tenho a agradecer ao município de Albergaria à Velha. Os dois projetos, o projeto da mobilidade, que era uma continuidade do Mais Bicicletas, que toda a gente se deve lembrar que foi lançado em Águeda e que ajudou bastante a que Águeda vencesse o Prémio Nacional de Mobilidade em 2017. Isto seria uma continuidade. Como há bocado referiste bem, muitas das vezes as minhas ideias, elas têm, muitas, não, mas todas elas têm sempre um processo de continuidade. E o Mais B era a promoção de uma cidade de faz de conta, durante 3 dias em que tudo era gerido à volta da bicicleta, e depois passarmos para estes projetos que agora existem, que é o MOBA. O MOBA é o nome do projeto global em Albergaria à Velha, que é a Mobilidade Operacional Bicicleta da Albergaria, que depois tem os nossos POP, Programa Operacional Pedalar, e o Pré-POP, que é no fundo o mesmo, mas para o pré-escolar. Esses projetos estão a ter enorme sucesso e foram todos testados em termos de escola. Foi o primeiro projeto em Portugal que meteu a bicicleta como regularidade dentro da escola, ou seja, não é atividades sazonais, é todas as semanas. Os professores libertavam os alunos de uma aula, seja de História, de Português, ou seja, nunca em desporto, para que os miúdos tivessem uma aula dedicada à mobilidade. Não é o trânsito, não funciona, porque se não souberem andar de bicicleta, as regras de trânsito passa-lhes um bocadinho ao lado. Portanto, toda esta mescla de projetos foram quase que lançados em 2012, quando eu vendi a Ideia Viva. As pessoas não sabem lembrar, mas eu fui ao Atualiza-te, na Universidade de Aveiro, e aquilo que eu disse, que era o POP, foi exatamente em 2012. De 2012 até 2017 foi um processo evolutivo, eu fui estudando, fui vendo as coisas, isto só para entenderem que às vezes os projetos são lançados e depois uns crescem rapidamente, outros necessitam dessa maturidade. Mas se andarmos mais para trás, entendemos que em 2007 foi criado o projeto BUT, a Bicicleta de Utilização Estudantil, com a Universidade do Minho, que foi o primeiro projeto de bike sharing académico a nível mundial. Não é um projeto regional, é um projeto a nível mundial. 10 anos depois surge um, que hoje está nas universidades, que se chama U-Bike, eu pensava que também vai receber bicicletas. Reparem, são 10 anos, não é? No meu
O nosso teve o azar, bateu de frente com a crise mundial de 2008 e acabámos por ter que suspender. Ainda hoje existem essas bicicletas, 400 bicicletas colocadas em Braga. Iríamos crescer para Porto e Lisboa, 1.200 bicicletas em cada lado. Íamos crescer para Barcelona e Valência. O projeto ainda hoje circula um vídeo que fizemos na altura promocional com todas essas universidades e com o mapa e aquelas coisinhas todas. E eu sinto alguma tristeza daquilo não ter se ingrado. Provavelmente hoje a bicicleta tinha tido estes 10 anos de diferença, aquilo que hoje é quase um cavalo de batalha, não é? Aliás, a palavra saudade foi escolhida como a palavra que os portugueses mais utilizaram, ou aquela que mais está ligada ao ano 2020, e eu digo que a bicicleta foi aquela que gerou mais amor-ódio em 2020, quer se queira, quer não, a bicicleta criou essa, entendes? E uma coisa está ligada à outra. Portanto, todo o meu percurso tem muito a ver com isso. E se reparares, ainda não falámos do passado, porque o meu bisavô, no fundo, começou o processo de industrialização da bicicleta em Portugal, pouca gente não sabe, não é? Que o Manuel Caetano, ninguém se lembra dele, ou não, pelo menos ninguém sabe o que é, mas falarmos em Macal é a fusão do nome do meu avô, do meu bisavô, digo, que era, no fundo, era um costureiro e começou a preparar, a quitar bicicletas para a realidade das estradas portuguesas, e daí para aquilo que nós conhecemos, das motorizadas Macal, obviamente depois passando para o meu avô, não é? Como um dos fundadores da Órbita e ligado também, como um dos fundadores da Voga e também ligado à fundação da Órbita. Portanto, as pessoas não sabem, mas o meu motivo de orgulho e a minha responsabilidade em termos hereditários é estar na quarta geração, não é? E estar a fazer exatamente o contrário da minha família, ou seja, o meu foco não é a indústria, apesar que o meu avô, posso dizer que foi dali que também veio um bocadinho, não é? Com a escola de condução, pouca gente sabe também, mas o meu avô foi o instrutor de condução número 3 da região centro, e na época, imagina, a malta entre o Porto e Coimbra, para tirar a carta de condução, tinham que ir à Águeda. Tu deves lembrar, ou seja, sim, havia uma escola de condução, não havia como agora, e carregado delas, mas são mais de 60 e tal anos, mas quando dizem assim, o teu avô foi instrutor de condução número 3, assim, mas não havia mais gente? Não, antigamente era assim. E eu acho que este processo de hoje eu querer ensinar, se reparares, eu não pouco opino ou pouco falo sobre as ciclovias e se estão bem feitas. Este foi há 10 anos atrás, então, em 2007, esse era o meu caminho, era criar o projeto. É uma guerra muito grande, de repente há muitos opinion makers, há muita gente a querer falar, há pouca gente a fazer, e os que fazem, onde eu me incluo, somos quase que, não é? Estás a fazer mal, estás a fazer... Mas há provas, não vamos importar ideias, e o exemplo perfeito disso é, nos últimos 3 anos, agora 4, porque isto começou em 2016, eu dei a volta a Portugal. Eu fui visitar 290 municípios para um estudo que já saiu uma primeira parte, e agora em janeiro vou lançar a segunda. Costumo dizer que é a minha tese, a tese da minha vida. Desses 290 municípios, eu fui ver com os meus olhos aquilo que nos dizem que estão a fazer e aquilo que de facto está a ser feito. Foi muito interessante, foi um investimento, provavelmente dos maiores investimentos que eu fiz, mas daqueles que, se as pessoas quiserem falar comigo de bicicletas ou falar comigo da mobilidade, eu falo com argumentos válidos, feitos em Portugal, com aquilo que é feito e aquilo que é apregoado. E não me venham com histórias de ir buscar coisas lá fora, que funcionam na Noruega e por aí fora. Não é isso que nós queremos. E o exemplo feito é o MOBA, é os POPs, é os pré-POPs, estes projetos que estão a ser feitos, o Mais Bicicletas, que era o início de tudo isto. Portanto, é preciso, hoje onde eu atuo, é exatamente na formação. E dando já alguma dica daquilo que vai sair, até dos dados que não estão ainda referenciados, mas por respeito a ti, há 2 dados que são muito importantes e que os posso caracterizar já. Primeiro, aquilo que ficou provado nesta minha, além do périplo de 290 municípios, eu trabalhei com 7.000 crianças em continuidade, com 3 municípios, para não ser só um estudo centrado num sítio, e, como eu referi há bocado, com 4 turmas a trabalhar semanalmente com o uso da bicicleta uma época inteira, ou seja, um ano letivo inteiro. Isto nunca tinha sido feito em Portugal. Os dados foram super interessantes, os que já foram lançados
como 70% dos miúdos não andam porque os pais são os primeiros a dizer para não andar, e vamos pôr de lado a falta de segurança, não há ciclovias. Já no nosso tempo nós andávamos na estrada. Eu acho que agora também há um cavalo de batalha de que sim, é preciso, os carros têm que sair da cidade. Águeda é o exemplo perfeito. As pessoas não gostam, isto cada vez está a ficar mais apertado, mas entendam que o futuro é isto. As pessoas que vivem no centro da cidade vão precisar de respirar, vão precisar de ter espaço para caminhar. As cidades precisam de ser recuperadas pelas pessoas, porque o carro, de repente, de facto, invadiu tudo e todos nós temos a tendência de levar o carro, se pudéssemos pôr ao lado da cama, punhamos ao lado da cama, se pudéssemos levar para dentro do café, ficava ali ao nosso lado. O que o estudo veio trazer foram esses dados, e dados tão interessantes como miúdos que não sabem andar de bicicleta, mas não sabem porque não é porque não queiram, é porque os pais, de facto, não querem que isso entre na sua zona de conforto. Esses dados são nada do que eu não estivesse à espera, mas não tão desfasados em termos de números, como os dados e quase é a conclusão geral do estudo, é que em Portugal tudo o que é ações de sensibilização, bola, zero, não funciona. Nós não somos, os latinos não vivem de sensibilizações. É gastar milhões todos os anos numa coisa que não funciona. Dizer-te assim, olha, não é? Ainda se faz aquela vozinha de quem anda na escola primária, cria-se aquela aureazinha e diz, olha, sabes, tens de ter cuidado, tens de estar 1,5 metro da bicicleta. Isso não funciona. O que o estudo representa e que nos disse é que nós em Portugal só mudamos de duas formas. Pela educação e pela imposição. E pela imposição tem que ser as autoridades que têm que ser reforçadas de alguma forma. E em termos até de formação, eles vão precisar de formação. Um dado que também pouca gente sabe é que o último grande investimento nas forças da autoridade foi em 2015, 35 mil euros. É o que paga um ano de manutenção das Águeda, 35 mil euros a nível nacional. Isto são dados que as pessoas precisam de saber, que é nisto que temos que investir, não é só criando estas condições e depois não ter onde... e aquilo que, se me pedirem para eu desenvolver algo nessa matéria, será de facto agora para as forças da autoridade. Porque aquilo que eu faço há 4 anos é investir na educação. A mudança está aí. Mesmo que o pai diga que não quer que ele ande de bicicleta, ele na escola tem acesso à mesma. E depois não é só a bicicleta, é uma formação cívica que permite que tu, quando cresceres, tenhas acesso a uma partilha, porque estas gerações não vão ter um carro próprio, vão partilhar bicicletas, meios de transporte, autocarros, tudo. Então vamos trabalhá-los para isso. Muitos dos casos que eu tive, miúdos que não andavam, porque tinham problemas, nomeadamente em termos de equilíbrio, em termos de visão, e o facto de os testarmos e colocarmos com a bicicleta obrigou-os a ir fazer exames, e os exames demonstraram exatamente que os miúdos tinham problemas. A bicicleta é mais do que um mero veículo. Portanto, eu acredito que sim, que este amor-ódio, mas usando aquela gíria popular que é assim, mal ou bem, o importante é que falem. Portanto, a bicicleta e o que eu faço é como na bola. Há quem gosta, há quem não goste. Mas os resultados que dali vêm são interessantes e proveitosos para que todos depois possam avançar. Portanto, estou na área certa. E falando bem, Águeda ainda é a capital das bicicletas ou nada é como foi em outros tempos mais distantes? Só uma ressalvazinha, que há pessoas que pensam que eu sou natural de Águeda. És da Gafanha da Nazaré. Mas a minha vida é de Águeda e eu dou a vida por Águeda. Onde tinhas um avô que era lobo do mar. Que foi pescador. Lobo do mar. Verdadeiro lobo do mar, barba branca. Vocês vêm do Capitão Iglu. O Capitão Iglu... Era o avô Lázaro. Exatamente. O Capitão Iglu é um menino ao lado do meu avô. Que é uma das tuas também inspirações de vida. Muito. Meu avô... Mas já lá vamos. Sim, mas quando eu estava relativamente... a ir buscar este dado é só para entenderem que é uma brincadeira que eu uso às vezes, que é, até nisso, eu tinha que ser uma pessoa ligada às bicicletas, porque metade de mim faz parte da cidade das bicicletas, que é a Gafanha da Nazaré, e outra parte faz parte da cidade de capital da indústria das bicicletas. É isto que temos que entender. Águeda é a capital da indústria das bicicletas. Apesar de algumas empresas, agora a Encycles saiu da Águeda e foi para Avalanche de Caminho,
Isso não invalida que nós não continuemos a ser o cluster da bicicleta e que tenhamos, com a nova zona industrial no Casarão, tenhamos, de facto, empresas magníficas, não é? E continuamos a liderar este processo. O facto de termos a Abimota em Águeda e que muito bem liderada pelo Gil, acho que o Gil veio fazer aquilo que a Abimota já precisava há muitos anos, que era de se consolidar como uma entidade nacional e não como uma entidade de Águeda que tem empresas de fora de Águeda que depois acaba por ser uma entidade nacional. Era isso que faltava. Muitas das vezes, eu lembro-me de um concurso da UBAIC, na Universidade do Minho, em que me convidaram para ser parte do júri e eu aconselhei a Abimota. E eles perguntaram, mas quem é a Abimota? Estamos a falar há uns anos atrás. Isto hoje já não acontece, já há um trabalho de facto válido, há um trabalho que já dignifica de facto uma instituição que já existe há tantos anos e que tem tido um trabalho válido e que tem um laboratório muito eficiente. Tudo isso para dizer que dificilmente o cluster da bicicleta sairá de Águeda, independentemente da maior fábrica de bicicletas em Portugal, nem sequer estar em Águeda, não é? Mas não invalida. Capital, o título de capital da indústria das bicicletas, esse é da Águeda e vai se manter por cá. Nas ideias que tens colocado em prática, tens dado a entender que és um adepto de estilos de vida saudáveis e amigos do ambiente. Às vezes é até possível ver-te à beira-mar preocupado com a preservação de tudo aquilo que rodeia o mar. É assim? Sim. E cada vez que faço esses meus périplos, fico triste por a quantidade de lixo que se vai acumulando e depois, por outro lado, todas estas lutas que se vai tendo, não é? E o que se vai gastando dinheiro, há bocado como eu estava a referir, da sensibilização. Estas pessoas têm que ser punidas, não vale a pena. Não, pode ser, e eu falo isto e poderia ter o azar ou não, de ter um filho, um primo, um amigo, em que está, ou seja, que é conivente e é ele que é apanhado nesta... Mas nós temos que deixar de assobiar para o ar, porque... E eu também sei que tu és um adepto da praia e que gostas de... Tu, quando chegas lá e olhas, não imaginas que daqui a mais nós não vamos ter aquilo. Ou que aquilo pode a qualquer momento ficar de tal maneira poluído que é quase como digamos, uma saudade de chegares e não poderes mergulhar e não poderes... É porque as coisas, não é exagerar, né? Mas é um facto, não é? Claro. Eu já apanhei de tudo naquela praia, não é? Já apanhei... Desde aquilo que me custa hoje ver, é a quantidade de golfinhos que nós vamos detectando, nós e os patrulheiros que nos enviam, em que lhes são cortadas as barbatanas da barbatana de trás. Ou seja, mais fácil matar o animal do que cortar uma rede de pesca. Caralho, mas não é? O golfinho não teve culpa de se enfiar ali. Este é um exemplo. Agora, eu não sou um radicalista, é como nas bicicletas. Eu sou um adepto, sou um apaixonado de todos os tipos de veículos, não é? Mas eu não estaciono o carro aqui, à porta ou em cima de passeio, porque não há mais... se tiver que estacionar a 500 metros, estaciono. É a lei da vida, não é? Agora, acho que é este equilíbrio que está a deixar de acontecer. E se a epidemia veio... A pandemia se veio atenuar um bocado, não é? A minha preocupação é quando isto passar, as pessoas vão querer gozar tudo aquilo que não gozaram durante um ano, ou o tempo que for, em meia dúzia de meses ou em meia dúzia de dias. E não vamos dar novamente valor a uma coisa que custa-me os mais novos virem para a rua, muitas das vezes, alguns deles lutar e reivindicar por coisas, mas que depois, no dia-a-dia, não fazem. A maior parte dos voluntários que nós temos não é gente nova que ainda por cima, a própria aplicação foi criada como um engodo, até para quem anda sempre com o telefone na mão, à partida estará muito mais ativo para isso. Mas isso não acontece. E é isso que me faz um bocado de confusão, andamos aqui, a minha geração e a tua, já tivemos mais algum cuidado e ainda estamos a tempo de fazer as alterações. Mas sabemos que as gerações atrás de nós querem viver o resto da vida deles tranquilos e não venham cá pedir muitas mudanças, porque isso interfere com o sistema. Mas é um bocado isso que se vê, e se falarmos aqui no caso de Águeda,
muitas das vezes aqueles que estacionam o carro onde não deviam são aqueles que ganham muito dinheiro a vender componentes de bicicletas e bicicletas que deviam ser o exemplo, não é? Mas as pessoas têm medo de lá ir dizer. Certo? Mas é isto que tem que ser. Essas pessoas, como exemplo, não deveriam fazer. Até porque precisam de fazer exercício, não é? Aliás, deviam andar de bicicleta para promover aquilo que vendem, não é? Li aqui há uma meia dúzia de anos que és um sonhador, que gostas de estar em constante processo de aprendizagem e que o verdadeiro obstáculo na vida não é a falta de dinheiro, mas a falta de ideias. Continuas a ser e a pensar assim? Uma parte, sim. Eu até tenho que continuar A sonhar. a materializar as ideias para ter dinheiro, não é? Tenho que as transformar em negócio. Sim, mas é um bocado isso. Aquilo que mais me fascinou, mas ao mesmo tempo me deixou novamente com aquela tristeza de, não por a falta de orgulho de ser português, mas por muitas das vezes ter esse handicap. Foi nos Estados Unidos com a ida da Angel. Na altura acompanhei o Alexandre Batista, acabei por ter a bicicleta exposta, foi a primeira bicicleta que teve num evento de Miami. Foi no Miami Art River, dentro do Miami Art Basel, que é o maior evento de arte e design do mundo. Não é? O que se fatura lá numa semana é superior ao nosso orçamento de Estado, só para as pessoas terem uma ideia. E eu fui, encantado da vida, conheci o Marcello, era um ex-broker italiano de Wall Street, reformado, aliás, como Miami, não é? Falando assim, na Silly Season a malta é assim, ou investe numa Barbie, não é? De carne e osso, ou compra um carro, ou investe mais numa casa, ou investe num negócio numa excentricidade. É a lógica do Silly Season. E no meu caso, eu apareci numa altura com a bicicleta e a ideia era materializar aquilo e transformar num projeto global, em que ele me fez uma proposta muito interessante, e eu vim para Portugal a levitar. Aliás, eu quase podia vir sem gastar dinheiro na viagem, porque eu fiquei mesmo a levitar com a proposta que me fizeram. O que é que correu mal? A morosidade com que o INPI libertou a patente da própria bicicleta. Estamos a falar chegou quase a um ano. Estamos a falar de coisas mesquinhas, como letra negrita deitada, devia estar a letra assim. Com isto, o homem gastou dinheiro noutra coisa, não é? Agradeceu-me e foi à vida dele. Eu senti-me frustrado, porque em 10 dias consegui conquistar aquela malta de Miami, os americanos, consegui ver a excentricidade, coisa que eu me encaixo bem, mas sempre, como eu costumo dizer, mas eu descalço-me e não perco a humildade de viver nesses mundos. Não é uma coisa também, obviamente, nova para mim, mas fiquei frustrado. Se há coisa que me frustrou foi o porquê. Não é? O porquê de ser tão fácil. Não foi fácil de chegar lá, foi fácil de negociar e demonstrar aquilo que se queria, e porque é que depois eu volto atrás e tenho estes entraves todos. Não é? Isso fez-me perder algum fulgor e alguma magia, que acabou por, em 2016, isto foi em 2013, início de 2013, tive um processo depois de 3 anos, até 2016, de atualização de chip, estás a ver? O que é que eu vou fazer? Não é? Dentro do que eu estou a fazer, o que é que eu vou fazer? Porque eu tenho, e custou-me bastante, que foi um investimento enorme na Angel, que está lá parado e que fez muito bem. Fez, orgulhosamente, apesar de ter tido, na altura, porque lá está, as pessoas da Agda e a parte da indústria achava que, olha, mais um gajo para competir. Não, eu criei a Angel para provar que, e para homenagear a bicicleta, o artesão, porque mistura madeira com custos, madeiras e cortiça, com a indústria da bicicleta. Eu não queria competir com ninguém, eu queria promover a indústria. Eu sentia ainda um bocado, não é? Este gajo, agora também queres entrar na indústria. Até entenderem que aquilo era um projeto promocional e que ninguém quis fazer uma bicicleta XPTO super evoluída, não, eu quis demonstrar que até nos desperdícios se faz um raio de uma bicicleta. Ponto, para mim serviu bastante, para a Marine Corp Composites, que me apoiou até na cortiça. Fiquei um especialista em cortiça. Não é? Abriram as portas como abriram para o desenvolvimento das peças, dos componentes do Space Shuttle. Não é? Eu tive o mesmo e eu consegui trabalhar de alguma forma, dando-lhes depois a oportunidade de eles terem uma matéria que hoje usam noutros produtos. Ou seja, quem for ao showroom da Amorim vai ver lá a Angel, ao lado de um focinho de Space Shuttle e de uns bancos do metro de Nova Iorque. Acho que
se essas coisas não são orgulhosamente fascinantes, da mesma maneira que o António Loureiro, Presidente da Câmara da Albergaria, que um dia foi ao Ministério da Indústria, as pessoas não sabem, mas está a Única Angel 70% em cortiça, foi uma promessa que lançaram o repto, a Amorim Cork, que se no dia que eu fizesse uma bicicleta com 70% de aglomerado de cortiça, que eu era apoiado. E eu fiz a bicicleta e entreguei-lhes a bicicleta. Obviamente não fui apoiado como eu queria, mas essa bicicleta transformou-se num ícone, que ela hoje está na escadaria do Ministério da Indústria. E o António Loureiro, numa visita lá, esta bicicleta é de lá do meu conterrâneo. E ele diz que aquilo ainda o motivou mais para me convidar para fazer o projeto de mobilidade em Albergaria. Portanto, estas coisas, quer se queira, quer não, eu hei de morrer, as coisas vão de ficar. Aliás, eu espero as Angels que eu tenho, os protótipos, todos eles este ano, eu vou partilhá-los. O de Eusébio, que foi comprada por por um moçambicano que não quer ser referido, comprou-a e já me disse para eu oferecer a um museu, provavelmente vai para o Museu do Caramulo. Algumas das Angels que eu tenho vão ser entregas a instituições e é lá que elas vão ficar. Espero que, pelo menos uma, que está lá e que, em vez de dizer Angel, diz Águeda, possa ainda ser entregue em Águeda ou para a biblioteca, ou um espaço onde ela possa ficar e ser também uma referência. Portanto, este ano é o ano de eu distribuir as 23 pré-séries de Angel que eu tenho. Muito rapidamente, porque o nosso tempo está a correr muito depressa, às vezes diz que a Águeda é madrasta para os seus filhos. Alguma vez sentiste isso na pele? Sim, claro. Não vou aqui dizer que não. Várias vezes. E é possível reverter essa situação? Sim, muitas delas já foram revertidas. E atenção, acho que as pessoas já me conhecem bem e não preciso estar com... Eu não sou de crenças políticas, eu sou de pessoas. Acho que há pessoas muito competentes em Águeda, de variadíssimas cores, mas que são pessoas muito competentes, em que nós já trabalhamos de alguma forma e que... mas que de alguma forma apoiaram quando tinham que apoiar e deixaram de apoiar quando achavam que o deveriam fazer. Portanto, é assim, eu não faço para orgulhar a minha ligação à Águeda e isso jamais alguém poderá dizer que não o faço. Faço para orgulhar os meus pais, a minha mãe, a Dona Alice, o Sr. Janeiro e orgulhosamente dizer que a minha família começou um caminho, traçou um caminho nesta cidade que outros souberam seguir e evoluir e fazer ainda melhor. Portanto, no dia que eu tiver que ir, eu vou orgulhosamente de que fiz aquilo que me competia, sem estar à espera do reconhecimento ou de me oferecerem o que quer que seja só para eu me sentir bem. Eu já me sinto bem. E quando te perguntam pelas tuas grandes fontes de inspiração, continuas a lembrar-te do teu avô Lázaro e do teu avô Miguel? Claro que sim. O meu avô Lázaro o meu avô Miguel. A forma de, orgulhosamente, de os homenagear é, mais uma vez, as Angels, quer queira, quer não, foi onde eu, depositei toda a minha inspiração. Há uma bicicleta que está no aquário dos bacalhaus em Ilhavo, que se chama Baicalau, brincando um bocadinho com o bacalhau e com a bicicleta, muito bem. Que é uma homenagem aos meus dois avós, em que tem mesmo, eu fiz questão de ter lá uma placa que explica exatamente o porquê da bicicleta e a quem é que ela é dirigida. Portanto, e quando se chega aos 50 anos, o que é que se sonha? Olha, os 51, que é já para a semana, não para a semana não, é daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias. Daqui exatamente 15 dias, no dia 21 de janeiro. Exatamente. Nada, eu sinto-me bem. Já quando passei para os 40, nada, foi a melhor fase da minha vida dos 40. Como eu te disse, houve ali parecia a bolsa, não é? Começou ali com um pico danado, 42 anos estava no fulgor e depois caiu até aos 46 e depois foi sempre a subir. Agora entrei nos 50, nada, agora é o ui-ui, não é? Dói aqui, dói acolá, mas nada de especial. Muito bem, Zé Nuno, obrigado por teres vindo à grande entrevista da Soberania TV e por nos teres feito recuar por momentos aos bonitos tempos da infância e aos jogos de futebol no Adra, onde passava aqui e acolá um ou outro carro
E poucas bicicletas naquela altura. Poucas. Muitas motas, mas poucas bicicletas. Obrigado por teres vindo, foi um prazer imenso. Obrigado eu. Muito obrigado. Foi a grande entrevista. As atenções da Soberania TV voltam-se agora para a Gala Digital Soberanos 2020, no próximo sábado, às 9h30 da noite, em que prestaremos homenagem à Dorfeu e, justamente, à Abimota. Boa noite.